Zaqueu, mesmo sendo rico, ele sentia uma falta na sua vida, ele sentia que uma inquietação que o impulsionava. Talvez você hoje possa ter tudo o que você precisa para viver aqui nesta terra, mas falta-lhes algo lá de dentro, algo no seu interior, alguma necessidade que vem lá do fundo, e esta necessidade Zaqueu tinha. E Zaqueu tinha um desejo só no seu coração. Ele procurava ver quem era Jesus. No versículo 3, ele diz que Zaqueu, o que ele queria era procurar ver quem era Jesus, nada mais do que isso. Ele não colocou no seu coração, não, eu vou lá em cima daquela árvore e quando Jesus passar, eu vou pedir isto para Jesus, eu vou pedir uma cura, uma libertação, eu vou pedir a salvação, eu não vou pedir nada. Ele queria apenas e tão somente ver quem era Jesus. E Zaqueu, mesmo sendo rico, ele sentia que isso lhe faltava, havia uma inquietação interior que o impulsionava a buscar quem era Jesus. Zaqueu não ficou parado esperando que algo acontecesse. Ele tomou uma atitude, fez o que era necessário, mesmo correndo o risco de ser ridicularizado, porque Zaqueu, ele não era uma pessoa comum, ele era um homem rico, ele era chefe dos publicanos, mas ele correu à frente e ele subiu em uma árvore. É preciso atitude para se aproximar de Jesus. A fé que apenas observa, ela não transforma, ela não muda. A fé que apenas observa não tem efeito nenhum. A fé que tem efeito é a fé que age, é a fé que nos impulsiona a tomar uma decisão, a caminhar na direção de Jesus. É hora de nós sairmos das expectativas e ir para uma ação que nos leva diante de Jesus. E no versículo 5, quando Zaqueu estava em cima daquela árvore, quando vem aquela multidão, e Zaqueu achava no seu coração que ele iria realizar o seu sonho, ele iria realizar o desejo do seu coração, que era simplesmente de ver Jesus passando ali por baixo. Mas no versículo 5, diz a palavra do Senhor, que Jesus, quando ele chega embaixo daquela árvore, ele olha para cima e chama Zaqueu pelo nome e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus chamou Zaqueu pelo nome, um encontro direto e pessoal e cheio de graça. Ele não repreende, ele não acusa Zaqueu, ele se oferece para entrar na sua casa. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Quando nós agimos como agiu Zaqueu, sem segundas intenções, sem outras intenções, mas com a intenção apenas e tão somente de ver Jesus, de conhecer Jesus, de ver aquilo que Jesus pode fazer na sua vida, de ver aquilo que Jesus pode transformar na sua vida. Quando você parte em direção a Jesus com esta intenção, Jesus vai olhar para você, vai te chamar pelo teu nome e vai dizer: vem, desce depressa, porque eu vou transformar a sua vida, eu vou salvar a sua casa, eu vou salvar a sua família. Você é filho de Abraão. Jesus reconhece você pelo nome. Ele deseja entrar na tua história, transformar a sua vida. Receba-o com alegria e não adie o chamado de Jesus. E Jesus declara para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. É assim
que Jesus faz com aqueles que tomam uma atitude, com aqueles que dão um passo na sua direção, com aqueles que se direcionam, com aqueles que não apenas ficam esperando uma oportunidade, mas nós precisamos buscar, nós precisamos procurar esta oportunidade. A vida de Zaqueu nos ensina que a transformação começa com uma busca sincera, exige uma decisão corajosa e gera um encontro pessoal com Jesus e produz uma mudança verdadeira. Jesus continua passando por caminhos e chamando as pessoas pelo nome, mas para isso você precisa agir como Zaqueu. Você precisa querer conhecer Jesus. Você precisa sentir no seu coração o desejo de ver quem é Jesus e procurar uma oportunidade, procurar uma situação, porque Zaqueu, ele era pequeno, a multidão aglomerava-se em volta de Jesus e ele estava impossibilitado de ver Jesus, mas ele caçou uma situação, ele procurou uma situação, ele procurou o caminho pelo qual Jesus passaria e achou uma solução: subir em uma árvore e de lá de cima, simplesmente, tão somente ele queria ver Jesus. E ele viu, mas quando Jesus chegou embaixo dele, Jesus olhou para cima, chamou Zaqueu pelo nome e disse: Zaqueu, desce depressa, desce rápido, porque hoje me convém pousar em tua casa. Que maravilhoso quando nós damos um passo na direção de Jesus. E eu não conheço na história da palavra do Senhor alguém que procurou Jesus e saiu de mãos vazias. Todos aqueles que procuraram Jesus receberam não só o que o seu coração desejava, mas receberam algo muito mais extraordinário. Assim é, quando nós caminhamos na sua direção, quando nós tomamos uma atitude, quando nós damos um passo, quando nós resolvemos fazer algo em prol do reino de Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá aquele joinha e vamos em frente, que atrás vem gente, e Jesus sempre na nossa frente. Amém.